Bom, pessoal, então eu vou contar uma historinha bem rápida. Tem uma cidade do outro lado da ponte, Vila Velha, uma cidade lá de cá, Vitória, uma ponte no meio. Um palestrante que ia vir de lá para cá, Antônio Cerutti, e um palestrante que ia daqui para lá, Marcos Bentes. A ponte fechou. Então, trocamos os palestrantes, ok? Marcos Bentes estará conosco e o tema será Queda dos Refugiados e a Justiça Divina. Marcos Bentes é lá da Federação Espírita, trabalhador há muito tempo na seara do bem. Obrigado. Bem, boa noite. Então, vocês foram ou tiveram a sorte, né? Ou a felicidade. Bem, o tema e a noite vai nos dizer, né? Daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos ouvir, né? Por alguma razão, esperamos que seja resolvida, que não tenha causado problemas mais complexos. Nós tivemos que fazer essa troca no meio do caminho, né? Então, o Antônio Cerutti foi para lá, ele ia falar sobre mediunidade. Então, vou falar sobre a questão dos refugiados e a justiça divina, que é um tema que estaria também acontecendo hoje, durante o dia, num evento que estava programado e que foi cancelado também por conta do tempo, aqui em Vila Velha, que seria para os trabalhadores, participantes dessa região da Grande Vitória, referente ao Integra, que é um evento espírita, onde vários assuntos são tratados e abordados, assuntos solicitados pelos trabalhadores, pelos frequentadores das casas, e esse tema era um dos que participam desse assunto, desse leque de assuntos. Então, a gente vai trazer uma abordagem ligeira, né, sobre conceitos, né, nessa questão dos refugiados. Então, refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo, ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, é a realidade crescente no mundo e provavelmente foi um tema solicitado por conta dessa demanda, né, de se inteirar sobre essa questão. Existem vários tipos de refugiados no mundo, alguns por condições de perseguição política, outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas, além daqueles que sofrem com a fome, discriminação racial, social ou religiosa, e até os refugiados ambientais, entre muitos outros tipos. Então, as demandas, as questões que fazem com que uma pessoa não se sinta à vontade ou tenha que sair por questões de risco pessoal, são inúmeras, né? Algumas estão listadas aí. A ONU tem um alto comissariado responsável por essas questões para os refugiados, que é o Acnur, e eles revelam um drama crescente. Em razão dos conflitos nacionais existentes em várias partes do mundo, o número de refugiados vem aumentando exponencialmente. Em 2014, esse número chegou aos incríveis quase 60 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais em comparação com a década anterior. Então, vem um ritmo crescente, e o mais triste disso tudo é que 50% desse grupo é menor de idade, né? Então, são crianças que ficam sem escola, crianças que ficam por conta de apoio de voluntários e de suporte do local onde estão, daqueles que podem auxiliar de alguma forma, né? E é um número expressivo, né? A gente pensar que aí 11 milhões de crianças vão estar sem dar continuidade aos seus estudos, sem ter as condições mínimas de vida, né, esperada de todos aqueles que estão vivendo a sua experiência encarnatória dentro de um país, dentro do ambiente de sociedade, né? As definições de migração, imigração e imigração dependem do ponto de vista, né? Migração é todo movimento dentro do país ou fora, né? Tem migrações dentro do próprio país. E quando você imigra, né, quando o indivíduo que muda,
é chamado de imigrante. E aquele que está chegando num país que não é o dele. E aquele que sai, né, é considerado emigrante. Né? Então, esses conceitos são interessantes somente para poder nos situar quando do uso da terminologia. Né? Mas a nossa história enquanto civilização humana é de imigração, né? Ou melhor, é de migração. Nós estamos nos movimentando há milhões, milhares de anos. Né? Se a gente olhar esse mapa aí, considerando que o Homo sapiens, assim, essa experiência encarnatória mais recente dos últimos 200 mil anos, inicia na África e se espalha pelo mundo afora, né, se deslocando com registros de 70 mil anos em torno da Índia, de 50 mil anos na Austrália e de 12 mil anos já chegando na América. Né? Esse ser que migrou, que caminhou por essas regiões todas, particularmente na questão da América do Sul, o que se tem de registro é que ou se atravessou o Pacífico, né, ou o estreito lá no Alasca, descendo pela América do Norte até a América do Sul. Então encontra esses movimentos de migrações em todo o planeta, né, nos vários continentes, indicando que todos nós, a princípio, somos descendentes do mesmo grupo que iniciou essa migração há 200 mil anos no meio da África, né? Mais ao sul e meio da África. Existem várias formas, né, das pessoas quererem saber qual é a origem de cada um. Né? Então tem gente que monta um genograma, onde você vai buscando as referências da sua família, outros criam uma árvore genealógica. Elaborar uma árvore genealógica também é interessante, que você vai situando os parentescos, mas as famílias estão ficando cada vez mais multiparental, fica até difícil, você tem que fazer dos seus co-irmãos e vai por aí afora. Escrever as memórias da família também é uma experiência interessante, fazer um teste de DNA, traçar os seus ancestrais pelos recursos que a ciência coloca, encontrar a origem do seu sobrenome também funciona em muitos grupos sociais, em outros países. No Brasil é mais complexo, porque aqui é uma população relativamente recente dentro desse histórico todo. Ou rastrear a sua árvore genealógica através dos recursos que a ciência tem hoje. Né? Então, vou dar um exemplo aqui interessante do familiar, né? Esse rapaz bonito que está aí é meu filho mais velho, né? Casado com essa norueguesa, mora na Noruega. Então ele lá, depois fez 42 anos essa semana, mas parece que tem menos, né? Conservado esse garoto. E ele fez, ano passado, esse exame, que é muito interessante. Você recebe um kit, passa a saliva num cotonete, guarda dentro do kit, manda na Inglaterra, que tem esses laboratórios, e faz uma análise, para ele conhecer aí a origem da história, né, do DNA dele. E aí está meio apagado, mas eu vou falar rapidamente. Então, o Daniel, ele tem 74%, de quase 75%, de origem europeia, apesar daquela cara ali, né? E uns 12% de subsaariano africano, né? E mais uns quase 10% da Ásia ou nativo americano. E vai vendo assim a proporção, né? Naquela parte europeia tem 36% de influência espanhola e portuguesa. Né? E aí vai detalhando, quando pega a origem dos pais também é muito curioso. Aqui ainda é deles, ancestrais predominam do ponto de vista do DNA. O maior predominância é espanhol, português, depois britânico, italiano, francês e germânico, nativo americano, do oeste da África, escandinavo. Então vai por aí mostrando que ele, com aquela cara, né, tem isso tudo por aí, né, que não é muito diferente da gente, não. Se a gente fizer, cada um de nós fizer esse exame, vai ver que nós somos uma miscelânea de
influências, né? O ancestral materno, que está gravado no DNA dele, por conta do XX lá da mãe, mostra que veio, um ancestral que veio da África, né, do centro da África, e migrou, né, até chegar na América 6.000 anos atrás. Né? E o meu ancestral, vocês vão conhecer agora a minha origem, olha que interessante. Veio daquela confusão ali na Europa, né, não está muito claro ali de onde veio, tem uma parte da África, mas também misturou com movimentos que vieram da Europa, porque também nessa migração, povos que saíram da África foram para a Europa, depois voltaram para a África também alguns. Então tem esse conjunto de mistura, e há 6.000 anos veio parar aqui na América do Sul, e por força desses movimentos todos, ele guarda no DNA dele essas influências, né? Nós temos também uma influência numa migração forçada, né, que é impactante, porque ainda é muito recente e tem reflexo na nossa economia, na nossa sociedade, que é o tráfico de escravos, né? Para a gente ter uma projeção do que é isso, do que foi esse evento terrível para a nossa história, saiu da África para as Américas 12,5 milhões de seres humanos. Né? Chegaram 2,7 milhões de seres nas Américas. Desse total, quase 5 milhões veio para o Brasil. 1,8 milhão, durante 350 anos, morreram e foram julgados ao mar. Era uma média de 14 corpos por dia no mar. Eram tantos corpos sendo julgados no mar, num período tão longo, que o ciclo dos tubarões foram modificados. Eles criaram rotas seguindo navios negreiros, porque sabiam que tinham alimentos. Né? Então, essa é uma carga que nós carregamos do ponto de vista, né, daquilo que o indiano chama de karma, né? Mas na lei de ação e reação, do ponto de vista da sociedade, isso é uma realidade que todos nós trazemos. Né? E do ponto de vista social, ainda tem uma série de consequências até hoje, né? Que, diferentemente do que aconteceu na América do Norte, quando da libertação dos escravos, eles receberam um quinhão, seja em valor, seja em terra. Né? Os nossos foram largados, né? E aí tem esse custo social sendo trabalhado até hoje. Isso tudo faz parte desse conjunto de povos que migraram para cá. Aquelas migrações que foram acordadas, que foram convidadas, mesmo que o convite seja um e na hora que chegou aqui era outra coisa, predominam no nosso país os portugueses, em segundo, curiosamente, os árabes, turcos e persas, que se espalharam por todo o Brasil. Terceiro, os italianos, muitos vieram aqui para o Espírito Santo, por isso a gente tem tanto sobrenome italiano aqui entre nós, Minas Gerais, São Paulo. Depois, em quarto, os espanhóis, também por todo o Brasil. Em quinto, o Japão. Em sexto, os alemães, que também vieram aqui para o estado. Então, a gente tem uma imigração bem distribuída, e o país que nós nos encontramos encarnados tem uma série de influências do qual todos nós fazemos parte. Né? O brasileiro, de uma maneira geral, acredita que tem muito imigrante, mas não tem. Né? Tem gente que fala, nós somos em 30% de imigrantes. Imigrantes mesmo, nos últimos anos, não chega a 1%. É 0,4%, predomina o pessoal da América Latina, né, da Venezuela, também do Haiti, que tem migrado para cá. Né? E também, saído do Brasil para fora, já existe uma população significativa. Já somos hoje, se não me engano, 1,4 milhões de brasileiros vivem no exterior. Né? E tende a aumentar. Né? A procura por passaporte, por saída, projeta-se nos próximos anos para chegar a 2 milhões de brasileiros ou mais que vão emigrar, né? Vão sair do nosso país. Então, essas características são interessantes para a gente pensar, né, sobre essa questão do que é alguém que sai a contragosto, né? E
vivencia essa experiência de adaptação, de busca de uma série de necessidades, suprir suas necessidades em outro país, né? Olhando do ponto de vista da história da civilização, né, já adentrando nas questões que a doutrina nos traz, né, a civilização criou para o homem novas necessidades relativas à posição social em que vive, né? Devem-se regular os direitos e deveres dessa posição por leis humanas. Então, a gente vem criando, ao longo da história da humanidade, leis que vão melhorando, ou que vão se adequando às realidades sociais que vão sendo modificadas na história da humanidade, né, em função dos vários interesses e do predomínio da necessidade da maioria. Mas, sob a influência das suas paixões, frequentemente, o ser humano criou direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem, né? Então, a lei natural, a lei divina, ou as leis morais, é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva, somente pôde consagrar na infância da sociedade o direito mais forte. Então, esses casos recentes, como a gente mostrou, esse fluxo gigantesco de pessoas vindo da África para cá, é a imposição do mais forte, né? Hoje a gente acha inconcebível alguém, né, ter um escravo, mas a nossa legislação, à época, 150 e poucos anos atrás, né, nem isso, acatava isso como uma realidade, né? Seria natural alguém levar o seu escravo lá do lado do Palácio do Governo, naquele pátio onde hoje é um estacionamento, e chicoteá-lo em praça pública por algum erro que o dono acredita que ele tenha cometido, e a lei sustentava isso, a sociedade acatava isso. Hoje a gente não se sente nem um pouquinho confortável com uma canelada num jogo de futebol ou em algum esporte dito mais violento, né? Imagina essas condições que vivíamos há alguns anos atrás. O Espiritismo nos traz a questão das leis morais, que é muito bem apresentado no Livro dos Espíritos, na terceira parte, e que vincula essas leis às várias formas do espírito lidar, né, com as suas condições. A lei magna, a lei principal é da justiça, amor e caridade, que de certa forma resume a todas. Mas temos aquelas leis que nos vinculam à nossa necessidade com o divino, que é a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei do homem com ele mesmo, que é a lei da reprodução, da conservação, e a lei de destruição, que são leis também, e a lei da nossa relação com o próximo, né? A lei da sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. Todas são leis divinas ou naturais. À medida que a gente vai compreendendo cada lei dessa e trazendo para a nossa realidade, para as nossas necessidades, nós vamos evoluindo enquanto sociedade, né? Enquanto não temos isso muito claramente, predomina a lei humana, né, que vai se ajustando à imposição do mais forte ou às necessidades que a sociedade do momento coloca, né? Algumas dessas leis a gente vai comentar nessa questão dos refugiados, né? E a justiça divina, que é muito bem detalhada na obra O Céu e o Inferno, diz que, a despeito da ignorância humana, as leis divinas, que têm por escopo o amor, base de sustentação do equilíbrio e da harmonia do universo, seguem seu curso inexorável, aguardando pacientemente que despertemos pelo nosso próprio esforço de profundo sono espiritual. Mais uma vez, o sono espiritual é levantado aí, né, na leitura preparatória, que era para outro tema, destaca também essa questão de quanto muitos de nós vamos vivendo meio zumbis, né? Vamos ligando-nos às questões materiais e não nos apegando, não percebendo o espírito eterno encarnado que somos, e vinculados a essa prisão que momentaneamente nos encontramos, não percebemos, né, a dinâmica das leis divinas que nos propõem rotas de construção de uma vida muito mais sábia, com muito mais positividade, né? E nesse texto da Justiça Divina destaca ainda que as nossas paixões são forças perigosas. Quando lhes estamos escravizados, né, elas são forças perigosas. São úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las.
Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. Nossas paixões estão aí, pelo instinto determina, né? A gente vê, igual o dia de ontem, um jogo, você vê pessoas se machucando, pessoas que a gente conhece, assim, que estava assistindo tão nervosamente que arranha o braço, se fere instintivamente, ela quer agredir. Como ela está vendo um jogo, a agressão, os agressores e os possíveis agredidos estão longe, ela se agride sem o perceber. Acaba o jogo, a pessoa está toda arranhada, né? O outro se grita, solta fogo, a gente tem que tapar a orelha dos cachorros, abraçar os cachorrinhos para poder protegê-los da insânia, da loucura do ser humano que precisa fazer um barulho para dizer que está feliz, né? Então, quando a gente tem essas paixões destrambelhadas, elas são perigosas. Elas podem gerar, inclusive geram, né, conflitos, geram um problema sério. Se desejarmos libertar-nos dos males terrestres, evitando as reencarnações dolorosas, vivenciemos, na medida do possível, as leis morais, pois elas constituem o roteiro de felicidade do homem, construtor do próprio destino na senda da evolução. Então, eu recomendo, que eu não vou entrar no detalhe das leis morais, mas a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é rica, ela é praticamente uma descrição de cada lei dessa e da importância dessas leis na nossa vida, né? Mas algumas delas, como essa, a lei do progresso, elas são importantes dentro desse contexto, porque nos mostra a situação que nos encontramos diante desses embates que fazem com que pessoas se afastem, pessoas têm que sair da sua convivência. Então, elas chamam a atenção. Por enquanto, devido a seu atraso espiritual, o homem tem feito do conhecimento um veículo para a sua satisfação imediatista. Quando souber aplicá-lo com sabedoria, terá encontrado o caminho da evolução moral. E eles destacam que o orgulho e o egoísmo têm sido entre os homens os maiores obstáculos à lei do progresso. É tão verdade isso que toda a obra espírita, e o Livro dos Espíritos, que é a base de toda a obra, destaca que esse material que a gente conhece como doutrina espírita, esse conjunto de obras, tem esse objetivo, combater o egoísmo. Todo conhecimento que a gente acessa é para trabalhar junto a gente a minimização da atividade egóica que todos nós temos em diferentes níveis. É compreensível uma criança, um neném que acredita que o mundo gira à sua volta, ele ter uma manifestação egóica por acreditar que ele berrou, vem o alimento, né? Ele tem alguma necessidade, ele chia, as pessoas estão ali atendendo-o. À medida que vamos crescendo, que vamos trabalhando a nossa madureza espiritual, vamos percebendo a vida de relação que temos. Não cabe mais a pessoa trabalhar somente pelo orgulho e egoísmo. E é tão grave essa questão do orgulho e egoísmo que algumas obras espíritas, vou trazer 2 exemplos aqui das obras da psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Então, na obra O Mensageiros, André Luiz participa, André Luiz em espírito, desencarnou, para quem não conhece a história, ele era um médico aqui na cidade do Rio de Janeiro, desencarna repentinamente por um excesso, né, da vida, da forma dele lidar com os recursos materiais, se encontra no plano espiritual, próximo a uma colônia espiritual. Colônias espirituais são agrupamentos de espírito próximo a grandes aglomerações urbanas, necessárias para nos receber nos nossos desencarnes, para nos cuidar, nos orientar sobre a real vida que estamos vivendo, que momentaneamente, ao desligar do corpo, ficamos naquele estado de torpor, que vai demorar tanto quanto estivermos apegados às coisas materiais. Quanto mais materializados, mais demorado esse estado de torpor que André Luiz apresenta como umbral, ou seja, aquela passagem, né, umbral da porta, aquela passagem que a gente entre um estado e outro. E ele passa por toda essa experiência, é atendido nessa colônia espiritual e depois, pelo esforço próprio, pelo trabalho, vai trabalhando e se colocando como voluntário numa série de atividades. Essa colônia espiritual, que fica numa dimensão paralela à cidade do Rio de Janeiro,
Tinha a época, isso em 1940, por aí, que ele começa a relatar essas obras, a publicar essas obras pela FEB em 1945, 1 milhão de habitantes, né? É uma colônia significativa. E nas várias experiências que ele vai relatando enquanto voluntário, uma delas está na obra Os Mensageiros, onde ele conversa, vai para uma reunião de desencarnados que estavam contando a sua experiência no plano encarnado, na última encarnação. E todos vinculados a alguma atividade dentro da casa espírita. E todos esses estão aí, o Vicente, o Otávio, a Celina, a Mariana, estavam relatando para ele as dificuldades que tiveram. Vieram para alguma tarefa e chegaram aqui, o orgulho e o egoísmo falou mais alto e a pessoa fugiu à tarefa que estava programada naquela encarnação. Então, ali naquele encontro de desencarnados, naquele seminário que ele participa, cada um relata o seu problema que teve na vida de relação, na vida junto à atividade programada dentro de uma casa espírita, particularmente foi nessa questão do movimento espírita, e vai dizendo da sua dificuldade, mas em todos a base de fundo é o orgulho e o egoísmo. É aquele médium que começa a ficar famoso, mas ele, na condição de vida, é uma pessoa simples, que tem dificuldade. Um deles aqui era mecânico, ganhava pouco, mas as pessoas começam a procurá-lo para ele dar passividade, né, receber um espírito e dizer das necessidades daqueles que o procuravam. Ele vê nisso um negócio, começa a receber dinheiro e, de repente, perde a mediunidade, né, mas continua fazendo essa atividade por interesses pessoais. Desencarna e vê que não cumpriu de forma adequada aquilo que estava programado, porque o orgulho e o egoísmo o atrapalharam, né? E outras tantas histórias. Em outra obra, No Mundo Maior, André Luiz destaca que a medicina no plano espiritual, que vai nos trazendo uma série de informações que com certeza rapidamente vão ser absorvidas, né, dentro do tempo, é claro, da nossa sociedade, questões que nos trazem desequilíbrios no campo das relações, e eles trazem essa informação, essas 3 informações que são extremamente interessantes da gente pensar sobre. Eles consideram, do ponto de vista da saúde do espírito, a perversidade como loucura, né? Considera a revolta como ignorância. Aquele que se revolta é porque ele desconhece, ignora leis. À medida que ele vai tomando ciência das leis, não cabe mais se revoltar. E aquele que se desespera porque está enfermo, né? Enfermo da alma, né? Enfermo dentro da sua forma de lidar com as pressões, com as condições que a vida oferece. Então, No Mundo Maior é uma obra muito interessante porque ela traz essa abordagem sobre a ciência médica pela ótica dos espíritos e de mais de 70 novidades, forma de perceber a questão da medicina que essa obra nos traz. Mais de 80% desses 70 casos já estão sendo comprovados pela medicina terrestre, né? Muitos casos a medicina ainda vem buscando compreender conhecimentos que foram trazidos nessa obra do ano de 56, se não me engano. Bem, outro assunto também importantíssimo para a gente compreender a justiça divina diante dos casos, tal qual esse de um refugiado, da pessoa que está vivendo, que escolheu, optou por uma vida num plano, num país, numa sociedade, e de repente a sua forma de pensar, a sua cor, a sua religião, o faz que ele tenha que se exilar, tenha que sair daquele país. A probabilidade dessas informações, desse arranjo, ser também por influências das encarnações anteriores, também não deve ser de todo ignorado, né? Nós estamos aqui vivenciando uma experiência encarnatória num plano de provas e expiações, ou seja, provas são situações que nós escolhemos para vivenciar, porque nos auxilia no processo de crescimento moral,
Expiações com X, né? Expiar é reagir a ações do passado. São situações que nós vamos ter que vivenciar por força da lei. Não porque Deus castiga, mas porque nós optamos por essas expiações em função das ações que praticamos no passado. Como o próprio Mestre Jesus nos lembra, nós podemos e temos livre-arbítrio para isso, plantar o que quisermos, onde quisermos. Mas tudo que plantarmos, nós vamos colher. Então, é da liberdade do humano fazer o que bem entender da vida. E nós podemos fazer o que bem entender. Mas tudo que fizermos tem consequência. E temos que arcar com essas consequências. Uma delas pode ser, inclusive, estar gerando dentro de um momento da sua existência um desequilíbrio social, né, um desgaste nas relações, e por força da própria necessidade pessoal, a pessoa vai reencarnar dentro daquele ambiente onde, de certa forma, ela participou, influenciou para que aquelas divisões acontecessem, né? Ela vai pedir isso, né? Mas a gente não lembra disso, né? Quando a gente desencarna, está lá no plano espiritual, está buscando compreender, nós estamos diante da nossa consciência plena, não tem o sentido nos iludindo. Então, acertamos e acordamos uma série de possibilidades para a nossa existência. E uma delas, inclusive, é vir num plano vivenciar experiências que, enquanto estamos vivendo-as, parecem-nos extremamente ruins, né? Mas a gente vai aprendendo que a reencarnação é um processo de trabalho, né? De melhoria íntima, e da dor, das dificuldades, podemos e devemos extrair os benefícios para o nosso crescimento moral. No processo de evolução, vou passar isso daqui, senão a gente vai ter um filme aqui que pode nos tomar mais tempo do que o necessário. Bem, vinculado a essa lei de progresso, né, é importante pensar também, né, que nós estamos vivenciando uma experiência encarnatória, né, vinculada a um estágio de crescimento e desenvolvimento que tem tudo a ver com nossa atual capacidade de compreensão e de lidar uns com os outros, né? Quando a humanidade atingir a maturidade, veremos as nações se respeitarem mutuamente, não pretendendo interferir uma na liberdade da outra, ajudando-se fraternalmente, exercendo a justiça em toda a sua extensão. No momento ainda nós vivemos uma experiência encarnatória onde algumas nações propõem criar muros em vez de pontes, né? No avanço, na maturidade espiritual, nós vamos criar mais pontes em vez de muros, né? Hoje, nós somos 7 bilhões, os espíritos falam que temos um potencial de encarnar 7 vezes essa quantidade que temos aqui. Então, nós poderíamos ser 49 bilhões de pessoas encarnadas nesse plano, né? Mas ainda temos mais de 50% da população desses 7 bilhões vivendo uma experiência extremamente danosa, com falta recursos, com falta de saneamento, não porque o planeta não pode dar. O planeta pode dar isso, bem organizado, usando todo o conhecimento que já tem hoje na humanidade, pode-se, da tecnologia que temos em mãos hoje, daria para alimentar muito mais do que nós temos hoje de encarnados. Mas, por força dessa dificuldade do orgulho e do egoísmo, ainda buscamos essa diferenciação, essa dificuldade, só para a gente ter uma reflexão sobre os recursos que temos em mãos. Se toda a população do globo quisesse viver como vive um cidadão de Nova York, nós precisaríamos de 2,5 planetas para ter recurso em termos de alimento, em termos dos mimos que vive um nova-iorquino, né? Nós somos muito mimados, nós gostamos de coisas, gostamos de juntar coisas, de ter coisas à nossa volta, de ter cada vez mais. Essa experiência, por exemplo, que uma parte significativa, quase 1.000 pessoas estão vivendo aqui na Grande Vitória, ou melhor, no estado, por força das chuvas, faz a gente pensar bastante, né? A gente refletir, o que eu tenho em casa que eu não uso?
que eu tenho dentro do meu ambiente que está lá, porque eu adquiri, porque foi interessante no momento, ou às vezes comprei, nunca usei, e que nesse momento seria extremamente útil para aquele que saiu para trabalhar, quando voltou não tem mais a casa. A água levou tudo. A pessoa está com a roupa do corpo. Já são quase 1000 pessoas nessa condição aqui no estado, né? Então a gente fica refletindo sobre essas questões dos recursos que temos à nossa disposição e que são usados de fato, né? Existe uma corrente minimalista que é muito interessante para a gente começar a olhar assim, o que temos de fato, o que nós precisamos no nosso dia a dia, o que é recurso que eu tenho certeza que vou usar, em termos de investimento, em termos de alimento, em termos de objetos que eu tenho dentro de casa, que são necessários, do espaço que eu tenho dentro da minha casa. E seguindo esse raciocínio da lei de progresso, fala que grande influência tem o Espiritismo na lei de progresso, pois é um instrumento valioso para o homem entender a sua natureza, o seu lugar no universo e o seu papel na ordem geral das coisas. Libertando o homem das ideias materialistas, promove-o a cidadão espiritual, colocando em condições de uma visão mais ampla acerca do seu próprio futuro, instruindo sobre como deve fazer para atingir a sua pureza espiritual. Então, essa visão que a doutrina nos convida a ter da vida, olharmos-nos enquanto espíritos eternos, enquanto espíritos encarnados, não nos vermos uns aos outros pela forma, tamanho, cor, idade, religião e situação social, mas nos vermos enquanto espíritos, cada um com a sua bagagem, né, que é independente da idade, independente da experiência atual encarnatória. Quando conseguirmos olharmos dessa forma, com certeza a nossa existência vai se colocar sob um outro patamar, né? E esse é o que se propõe a doutrina quando nos traz essa série de conhecimento. Então a gente pode concluir algumas coisas sobre essa abordagem daqueles que diferenciam ou que são percebidos diferentes de uma maioria a ponto de se exilar e se verem deserdados do seu país de vivência para viver em outro país, às vezes desejado, às vezes não, a partir de algumas análises interessantes da própria obra espírita, que nos auxilia, nos dá base para pensar e refletir sobre tudo isso. Em 1857, quando Kardec lança essa obra, o Livro dos Espíritos, os Espíritos lembram que estava iniciando ali a Era do Espírito. A partir daquela data, assuntos que antes eram fechados a grupos, ou que eram de alguma corrente religiosa ou filosófica, estariam abertos para toda a humanidade. Lançar um livro em 1857 é como divulgar hoje uma nova ideia por toda a mídia possível que nós temos em mãos. Internet, outdoor, televisão paga e televisão aberta, carro de som. Lançar um livro em 1857 é o que tinha de mais avançado em termos de divulgação, né? Em termos de mídia, de divulgação. Então, Kardec, com toda a sua capacidade, né, ele conhece e lança esse material aos 50 anos, vive mais 15 anos produzindo uma série de obras, mas até os 50 ele tinha sido, né, a sua formação, um pedagogo, um educador. Quem viu o filme aí vê a capacidade daquele ser que foi preparado para essa condição. E no Livro dos Espíritos ele divide em 4 partes, né, de uma forma muito pedagógica, separando os assuntos por parte, e cada parte ele vem detalhado uma obra seguinte, nos reservando essas 5 obras que tratam de um conjunto de informações que a gente conhece hoje como doutrina espírita. Doutrina quer dizer um conjunto de premissas, de ideias, né? Com esse conjunto de obras tem um caráter de filosofia, principalmente no Livro dos Espíritos, onde ele utiliza um recurso dos antigos filósofos, através de pergunta e resposta. Ele fazendo perguntas, os espíritos respondem, ele, em função da resposta, faz uma pergunta de mais profundidade, e usando esse recurso de pergunta e resposta, consegue apresentar uma gama de informações espetaculares. E a gente tem nessa obra uma base filosofal muito interessante para a doutrina espírita, né? Porque estão ali as grandes questões
que sempre moveram o ser humano, né? O que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, né? Por que as dificuldades, as diferenças, por que os exilados, né? Por que aqueles que são apartados da sua vivência, junto aos queridos e são levados para outro ambiente. Também temos na obra A Gênese e o Livro dos Médiuns uma visão da ciência espírita, porque trata as questões referentes à criação do mundo visível, à criação do mundo invisível, a relação entre esses dois planos, né, como se dá essa relação, como se prepara para se comunicar, como essa comunicação acontece diuturnamente, 24 horas, nós estamos em processo de comunicação, todos nós, porque todos nós temos um anjo da guarda e ele não nos deixa de orientar o tempo todo. Às vezes a gente não percebe isso. Quando estamos numa atividade rotineira, cuidando aí de alguma atividade que não faz a gente refletir com profundidade, nos pegamos num diálogo interno, né? Muitos de nós vivem essa experiência, né? Estou ali lavando louça, de repente eu estou ali conversando internamente, um diálogo já há um tempo. Então todos nós temos essa capacidade de comunicação e como eles próprios falam, eles mais falam com a gente, mais nos influenciam do que a gente a eles. Algumas pessoas têm isso de forma ostensiva, né, que são tratados dentro da doutrina espírita enquanto médiuns, né, sensitivos, pessoas que têm essa capacidade de forma mais intensa e têm toda uma orientação de como trabalhar essa forma de lidar na comunicação com dois planos. E também a gente tem na doutrina espírita a visão de religião. Religião no sentido de religar ao Pai, né? E no sentido mais primário da religião cristã, porque os espíritos fizeram questão de mostrar nessas duas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, uma leitura, uma releitura do Sermão do Monte, né? Predomina aí o ensino moral do Cristo, fazendo com que a doutrina espírita se apresente com esse aspecto de filosofia, ciência e religião. Essa é uma doutrina que foi criada para todas as religiões. Quando veio para o Brasil, pela nossa característica, pela nossa cultura, nós fomos, aos poucos, né, lidando com esse assunto mais, de certa forma, até ritualizando, e com um apego mais na visão religiosa, somos hoje percebidos como religião, né, e nos percebemos também enquanto religião, é o terceiro movimento religioso em número de adeptos no país, é o maior país em termos daqueles que se dizem espíritas, mas na origem a doutrina espírita tem essa visão ampla, né? Mas ela nos dá esse caráter de reflexão sobre o tema que nós abordamos e, vinculado à lei do progresso, nos traz uma análise que Kardec apresenta nesse texto, as leis morais, muito interessante e que tem tudo a ver com essa conclusão do tema em questão. Ele lembra que observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então ele está fazendo uma análise do avanço do progresso moral. E lembra que faz-se necessário, no atual estágio que estamos, já que é uma obra que tem 150 e poucos anos, faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, no nível que nós nos encontramos, muitas das vezes, pela imaturidade espiritual, não nos envolvemos ou não nos aprofundamos nas questões do espírito. Ficamos nesse torpor que a leitura preparatória chamou a atenção. E nessa visão, nessa percepção vinculada aos sentidos, aos 5 sentidos, de certa forma, apegados à matéria, a matéria vai ser o primeiro incômodo para fazer com que a gente comece a perceber a necessidade do bem. Então ele destaca que o mal tem que se exceder à nossa volta. Ele tem que começar a ser visto para a gente compreender a necessidade do bem e das reformas.
E destaca ainda que nessas comoções o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Então, o primeiro impacto que nos traz, que nos faz refletir, ainda é, por força das nossas dificuldades, as questões materiais, né? Então, a ausência de determinadas situações, de determinados bens, que faz com que o ser humano comece a questionar que valor ele dá a essas coisas, que valor ele dá às coisas materiais, que valor ele dá às coisas espirituais. É muito comum a gente que faz um trabalho junto com outros companheiros, visitando pessoas em fase terminal, a gente encontra muitos companheiros que naquele finalzinho da vida está ali pedindo que, se pudesse, perdoaria todos que causou algum mal-estar, deixaria para trás muito bem que suou, trabalhou, brigou, ofendeu, para juntar, em detrimento de ter um momento de afeto, de carinho com aqueles que ele conviveu e que não percebeu a importância da convivência. Então, à medida que a gente vai... Quer dizer, esses momentos dão oportunidade para o ser humano refletir, né, sobre a real existência nossa enquanto espíritos, né? E Kardec encerra essa reflexão dizendo: aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Então, acima da própria personalidade é acima da persona que agora estamos vivenciando. Então, o Marcos desliga do Marcos encarnado que está aqui e olha qual a experiência que o Marcos está vivendo nessa encarnação, que situações, que conflitos que ele vivencia, né, por que de tais e quais embates, né, nessa vida de relação. E aí, com esse olhar de espírito para espírito, a gente consegue entender o que a providência divina coloca à nossa volta e vai ter a dimensão da compreensão dessa expressão que do mal faz sair o bem. Então, a dor passa a ser uma companheira, né? O sofrimento passa a ser o impacto necessário para eu reconhecer, ó, essa doença vem na hora certa, porque ela veio me trazer tal situação para eu melhor disciplinar, melhor valorar as questões das relações, dos afetos, né? Quantos tiveram a vida totalmente desregrada, aí vem determinada doença que fala, ó, remédio essa hora, sono essa hora, alimento, esse pode, esse não pode, começa a definir uma regra de disciplina que poderia ser algo natural na vida do ser, né? Mas é imposto pela doença para que ele possa valorar aquilo que tem, né? Um pouco que tem, da forma que tem, da quantidade que tem. E assim a gente vai aprendendo e tendo na obra espírita uma série de recursos para poder lidar com todos esses conflitos que momentaneamente a humanidade vive, né? E com certeza, à medida que vai se encontrando nesse caminho, vai compreendendo a real dimensão da vida. Eu encerro somente com essa passagem do Evangelho para destacar o que Kardec destaca nessa e que serve-nos em todas as obras. Ele lembra que esse livro e esse livro é um livro que ele detalha as leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele detalha as leis morais sob a ótica do ensino moral do Cristo. Então, explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, deixa claro que todo esse conhecimento não é um conhecimento intelectual somente. Ele é para ser aplicado, ele é para ser colocado no dia a dia nosso, na nossa vida de relação, né? Como todo o conhecimento que é trazido pela doutrina espírita. Para quem gosta desse tema, está aí uma série de obras que foram, de certa forma, citadas e apresentadas parcialmente ao longo dessa exposição. Eu agradeço de coração a atenção de vocês, desculpe mais uma vez, em nome da casa, por esse arranjo de última hora, mas que com certeza, como nada acontece ao acaso, né, era para eu estar aqui hoje ouvindo e sentindo a energia de vocês ao me ouvir apresentar essa questão.
né? Que Jesus nos abençoe, que permita que a gente possa iniciar uma semana rica de reflexões sobre a nossa vida de relação. Ok? Obrigado.